a gente vai falar do mundo físico e o mundo espiritual. Pensa, quantas vezes Deus queria que você... Não, Deus tem um plano, você sabe, você está fazendo algo, você está... Ou até mesmo na sua vida, no dia a dia, do nada surge aquele problema, estava tudo indo bem, estava tudo bem, e de repente vem aquela bomba e você se abala, e você fica assim, não vale a pena. Quantas vezes você estava indo para a igreja e começou a acontecer um monte de coisas para você não ir? Quantas vezes era para você falar de Jesus, convidar uma pessoa para vir à igreja e acontecia alguma coisa e você desanimou, desfaleceu? Quantas vezes, pensa só, quantas vezes aquela pessoa enfurecida vem e você fica assim, mas o que eu fiz? Aí você sente a injustiça, o diabo, claro, quer que você fique com raiva daquela pessoa, porque essa raiva pode se transformar em mágoa, em ódio, em rancor. E quando ele põe uma mágoa, um ódio, um rancor no nosso coração, ele já conseguiu o que ele queria. O meu coração sujo, o seu coração sujo, nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta da gente. Somos nós que, permitindo essas coisas dentro da gente, nós nos afastamos de Deus automaticamente. O diabo, ele reina nesse mundo. E o interessante, né, é que ele reina no mundo físico e ele tenta você não perceber que ele que está por detrás de tudo isso no mundo espiritual. Mas quando você vive os seus dias enxergando o mundo espiritual, quando você enxerga o mundo espiritual, você consegue discernir o que é o diabo e o que é Deus. Então, no seu dia a dia, minha amiga, presta atenção no mundo espiritual, veja o que o diabo está usando. De repente, essa pessoa aí, que você está ficando com raiva, tem misericórdia dela, porque ela nem sabe que está sendo usada por ele. Está sendo usada para colocar uma mágoa aí no seu coração, para te afastar de Deus. Vigia, presta atenção, não deixa o diabo fazer isso com você. Perceba, às vezes o diabo ele usa qualquer pessoa. Você vê que na Bíblia teve aquele momento, né, que o Senhor Jesus estava falando para os discípulos eram aqueles que estavam ao lado do Senhor Jesus o tempo inteiro. Ele estava falando do que estava para acontecer com ele. E claro, Pedro, sem ter um entendimento, sem entender que aquilo era necessário acontecer, o que Pedro falou? Pedro falou assim, não, Senhor, o Senhor não vai morrer. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou deixar isso acontecer mesmo. Assim, são as minhas palavras, né? Na minha cabeça, Pedro falou mais ou menos assim. Mas o que aconteceu? Naquele momento, o Senhor Jesus falou o que para Pedro? Ele falou assim, Pedro, que isso? Não é bem assim. Eu preciso fazer tudo isso. Foi isso que o Senhor Jesus falou? Você que sabe do que eu estou falando, sabe que não é. O Senhor Jesus, ele foi categórico. Ele enxergou quem que estava usando Pedro para falar aquelas palavras. O diabo, de forma bem sutil, assoprou no ouvido de Pedro assim, olha, não, você não vai deixar isso acontecer com ele. Você não vai deixar o Senhor Jesus ser sacrificado, ele morrer, não, você não vai deixar. Aí Pedro falou essas palavras. Mas o Senhor Jesus, que estava no mundo espiritual, ele viu que não era Pedro. Aí ele falou assim, arreda-te, Satanás. Olha só que legal. Exatamente isso que eu tô falando para você. Vão existir momentos, é claro,
Você não vai falar para aquela pessoa, arreda-te Satanás, nos olhos dela. Você não vai fazer isso. Mas dentro de você, você está enxergando, em oração, dentro de você, você olha para aquela pessoa e dentro você fala, arreda-te Satanás. Para o diabo que está assoprando as coisas que te machucam, que te ofendem, que te entristecem. Porque ele sabe, minha amiga. Ele sabe exatamente o que nos, sabe, o que é o nervinho, sabe? O nervinho que a gente tem. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer uma pessoa fazer, por exemplo, para fazer você sair do espírito, para fazer você brigar na carne e depois, sabe o que é? Ele ainda te acusa, olha só você. Se diz de Deus e está aí tendo esse tipo de atitudes. Minha amiga, vigie o mundo espiritual, porque ainda que aconteçam coisas assim, nesse momento que ele traz essa acusação, que ele te coloca essa culpa, não é que você vai falar assim, tudo bem, Satanás. Não. Você pede perdão a Deus, meu Deus. Olha, me perdoa pela minha atitude. Eu não quero me sentir culpada, eu não quero me sentir longe do Senhor, porque a culpa, quando o diabo faz você sentir aquele sentimento de culpa, você automaticamente começa a se afastar de Deus, porque você não se acha merecedora. Por exemplo, se você, naquele momento, o diabo usou aquela pessoa para pisar no seu calo e você na carne, você brigou, você saiu, você gritou, você falou coisas que não devia. Aí quando você volta para o seu estado normal, que não é aquele, aí o diabo fala assim, olha quem você é, tá vendo? Tá vendo como você é? Para quê? Porque esse sentimento de culpa faz você pensar assim, tá vendo? Eu não mereço a Deus. Olha essa pessoa que eu sou. Olha como eu sou. Porque aí ele começa, olha como você é. Aí você começa a pensar assim, eu tô longe de Deus, eu não mereço. Tá vendo como, olha só, eu não tenho jeito, eu não mudo, eu sou isso, eu sou aquilo. Toda vez que isso acontecer, e eu falo pra vocês de carteirinha, com experiência, minha amiga, com experiência, porque eu já fui muitas vezes essa pessoa de pavio curto e até hoje Deus tem que ter muita paciência e misericórdia comigo, mas se tem uma coisa que Deus tem, é paciência e misericórdia, principalmente quando você pede perdão, quando você se arrepende e você se esforça e você luta para mudar, para ser uma pessoa diferente, Ele te ajuda. Ele te dá forças. É isso que você tem que ver. É o espiritual que você tem que ver. O mundo espiritual. Sai do carnal, enxerga o espiritual, que você vai ver as coisas de forma diferente. E você vai mudar. Não deixa a culpa te afastar de Deus. Tá bom? Fica aí a dica para você usar, para você analisar e pensar direitinho, porque o nosso programa hoje já chegou ao fim, infelizmente. Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.